dia para você que veio comigo toda animado para nossa última live com a querida Marcela Dantas. Hoje ela vai falar sobre o tema blindando as próximas gerações e eu quero fazer assim aquele apelo coletivo para a gente se reunir aqui, para a gente chamar o máximo de pessoas, porque gente, a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, com certeza, Deus reservou algo precioso para o final dessa semana, né? Na verdade, dessas semanas que a minha querida amiga Marcela esteve aqui com a gente. Eu estou muito feliz mesmo da gente ter se reencontrado, da gente ter podido retomar essa parceria aqui virtualmente para abençoar a sua vida, para dividir com você conhecimento que talvez você não tivesse ideia. Eu mesma já falei aqui, muita coisa eu sabia, ouvia falar, mas não tinha o entendimento histórico, né, cronológico, não entendia o impacto ideológico das situações que foram acontecendo na minha vida, no meu dia a dia, inclusive minha maneira de pensar. Então, para mim, foi uma verdadeira escola aqui, realmente, essa jornada com a Marcela, né, e com o trabalho dela e do esposo Carlinhos, do ministério, né, que é um ministério de formação, agentes do reino, que você tem disponível para buscar, né? Eu fiz muita ênfase nisso, falei muito sobre isso, porque eu acredito demais, sabe? Que ela foi levantada, que esse ministério Agentes do Reino foi levantado para este tempo. Eles foram preparados para este tempo. E agora eles estão aí com tudo pronto, né? Já tem material, livro, apostila, curso, e você pode desfrutar. Esse final de semana ela estava ministrando numa igreja para jovens, depois na escola bíblica, eu acho, no culto da igreja. Eu fiquei tão feliz de ver esse movimento, porque é isso, a gente precisa trazer aos nossos púlpitos, trazer para falar aos nossos jovens. Eles precisam de pessoas com esse gabarito, né? Com esse nível de conhecimento, para serem instruídos, né, e de fato formados, treinados nessa jornada. Então ainda dá tempo, a gente está aí na reta final da semana da véspera das eleições e você tem a oportunidade de combinar com ela uma palestra virtual, né, algo desse tipo, uma live, algo que você possa movimentar esse conhecimento tão relevante para dentro da sua comunidade, né? Aqui em Guardiões a gente tem falado muito sobre isso, para o nuclear, que é a sua casa, o seu entorno, para o estendido, para a sua igreja, para o grupo de mães da sua escola. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, sabe? Agarra a oportunidade, porque é uma grande oportunidade. Bom dia, gente! Todo mundo animado aí? Vocês perceberam que eu ando numa animação, né? Olha só, eu tenho uns recados para dar aqui antes de chamar a Marcela. Eu prometo que eu não vou demorar, mas é muito importante que a gente fale sobre isso. Quem aqui já se inscreveu na conferência Guardiões da Infância 2022? Diz aqui para mim com um joinha, diz quem já se inscreveu, já está inscrito, né? Quem aqui já chamou um amigo, já reuniu o Ministério de Adolescentes e de Crianças da sua igreja, né? Já espalhou para todo mundo da escola do seu filho. Quem já fez isso? 12 de novembro viveremos a nossa conferência, se Deus permitir, Guardiões da Infância 2022. Esse ano a conferência vai ser somente via YouTube, vai ser online, mas ela vai acontecer. Inclusive, você, né, se olhou aí os nossos stories, ontem a gente estava lá com a equipe, Mário, Ana Paula, né, a Catrine, que é a nossa anfitriã da Full Time Filmes, que é o maior estúdio, gente, de gravação profissional aqui do estado do Espírito Santo, está cedendo, é nosso parceiro na conferência Guardiões da Infância. E nós estamos vivendo uma série de milagres, eu tenho compartilhado isso aqui com vocês. Deus tem providenciado todo o necessário para a conferência. Ela vai acontecer de 9 da manhã até as 18 horas. Ela vai estar sendo transmitida para a sua casa, para a sua igreja, para onde você estiver assistindo, pelo YouTube. Mas você, isso aí, Catinha, a cara da riqueza. E tava lá com a gente, sabe quem? A equipe da MR
MR, acho que é MR Studios. Me ajuda aí, Ana, se é isso mesmo. Do Felipe, da Uiara. Eles são lá de Cachoeiro do Itapimirim, Val. Se a Val estiver aí, lá da sua terra, Val. E vão estar com a gente também voluntariamente como parceiros, fazendo toda a transmissão, amém? Da nossa conferência. Então a MR Studio, obrigada, Ana, vai estar com a gente fazendo toda a transmissão da conferência. Eles vão chegar na sexta-feira para arrumar tudo direitinho, né? E sábado de manhã vão dormir aqui no estado com a gente. E sábado de manhã eles vão para lá para a gente poder transmitir para sua casa. Então, gente, olha, a gente está preparando tudo com tanto carinho, sabe? É tanto detalhe que está sendo feito, né? Wesley Santos e a banda, eles vêm com a banda, gente. Toda a banda, é todo mundo, né? Um só não é só o Wesley, não. É a banda dele. Vai ministrar pra gente, Te Agradeço. Vocês conhecem essa música? Vai ter Te Agradeço aqui. E você não pode deixar de fazer sua inscrição. Então, ao final dessa live, vai na biografia. É o único link que tem lá para te ajudar, para você não se perder. Faz sua inscrição, reúne sua galera, suas amigas. Ó, gente, vai ser um manto, tá? Eu tô te falando que vai ser um manto, então se prepara. Prepara comidinha, prepara material para anotar, ambiente para vocês adorarem a Deus. Vai ter momento profético, vai ter momento de clamor. Então fecha a agenda igual a Laila para você poder viver a conferência, porque céu vai descer na terra, amém? Céu vai descer na terra porque o Senhor tem coisa poderosa para ministrar ao seu coração durante essa conferência. Não é a Flávia que vai falar, não é a pastora Mirna que vai falar, não é o pastor Michael, a pastora Michele, não é a tia Jo que vai falar, é o Senhor. Não é a Ádila do Três Palavrinhas, mas é o Senhor que vai ministrar o seu coração. E por isso nós estamos esquentando. Toda quinta-feira, 9 da manhã, estamos fazendo as nossas lives, esquenta a conferência, com temas muito pontuais. Essa quinta passada falamos sobre pais, guardiões ou reféns. E essa semana vamos falar sobre 3 coisas que faltam na minha casa. Então não deixe de estar com a gente, mas me ajuda. Hoje o que eu quero te pedir, resumindo, é isso. Compartilha a conferência, reúne pessoas, começa a orar, se movimenta. Amém? Não vai ser, Marie, presencial. 2023 vai ser. E a gente vai passar a data, os convidados da 2023 já estão confirmados, alguns dos convidados. Gente, e vai ser, ó, posso contar? Acho que eu vou contar. Vocês querem que eu conte um spoilerzinho de 2023 pra vocês? Pequenininho? Vou contar um spoilerzinho que eu preciso chamar a Má. 2023 vai ser presencial, você vai poder vir com a sua caravana, né? Ir com a sua caravana. E sabe quem vai estar com a gente presencial? Pastora Ana Laura Almeida. Olha que coisa, gente, né? Só vou contar ela, o resto você tem que estar na conferência 2022 para descobrir quem vai estar com a gente. Então, pastora Ana Laura, confirmadíssima já para 2023 e vai ser bênção do Senhor sobre a nossa vida, amém? Então agora, ó, temos 40 pessoas aqui online. Eu queria que você enviasse esse avião para 10, ok? Você vai enviar para 10 pessoas agora. Eu vou estar chamando a Marcela. A partir de agora é com ela. Ela vai falar sobre a nossa vida, esse tema, blindando as próximas gerações. Bom dia, amiga! Bom dia! A empolgação em pessoa, né? Uhul! É desse jeito, né, amiga? Amém, amém. Muito animada, muito animada. Isso aí, você também. Seu sorriso está cada semana mais lindo. Todo mundo também. Com certeza. Eu queria já começar te agradecendo. No final, eu quero orar por você, Carlinhos, os meninos. Amém. Mas eu queria começar te agradecendo por essa dedicação, né? De ter vindo aqui toda terça-feira de outubro, derramar sobre a nossa vida tanto conhecimento, como foi bom para mim. Meu marido está aqui. Você lembra do Júnior, né? Aqui Sim. no Espírito Santo ele é Mário, doutor Mário. Deus mudou o nome dele como mudou de Abraão. Isso. E ele esteve presente em todas as lives, assim, com Que muita legal. alegria, sabe? Assim, celebrando, né? Você tá junto com a gente, tá falando desse tema, elogiando a qualidade daquilo que você carrega. Então,
Amiga, amanhã é sua. Pode derramar sobre a nossa vida o que você trouxe, né? Sobre esse tema de blindando as próximas gerações, porque vai ser bênção. Se você chegou hoje aqui pela primeira vez, você caiu nessa live do mês de outubro, né? A gente veio falando sobre as ideologias. Ó, o Mari falou aí, ó, muito bom, viu? Isso aí, amor. Tá vendo, gente? Não basta ser seu marido, não. Tem que estar junto com a gente, né? Isso, Tá caminhar você, né? junto. Tem que estar junto. Nós com eles conosco. É verdade, é auxiliadora e Isso. auxiliadores também. Olha, gente, você não assistiu as outras? Depois que acabar essa live, volta e confira. Vai lá, assiste cada uma desde o início para você entender tudo que a Marcela compartilhou. Mas hoje está com ela vai compartilhar, ela está livre no espírito para dar chicotada, para poder depois acalmar, gerar esperança no coração do pai e da mãe, né? Mas, amiga, fica à vontade, a casa é sua, viu? Amém. Gente, muito obrigada. Nossa, já tô com saudade também, porque foi um tempo muito precioso mesmo. Estou muito feliz, muito grata ao Senhor e a você, Flavinha, por essa oportunidade, aqui, essa abertura, né? Falar com o seu público. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre blindar as próximas gerações. Então, primeira coisa que a gente precisa saber e que a gente precisa entender, que para eu blindar o meu filho, primeiro eu preciso ter essa blindagem, né? Uau. Eu preciso ter. Eu não posso dar para o meu filho o que eu não tenho. Então, eu preciso ter essa blindagem no meu coração, né? Na minha mente, no meu coração, na minha vida, para que eu possa, então, depositar essa blindagem na vida do meu filho. Agora, a gente pode pensar um pouquinho sobre essa questão da blindagem, né? A blindagem é um instrumento, né, de proteção que foi criado para guerra, né? Para blindar os carros de guerra e tal, para proteção ali dos soldados. E isso aí, logo que foi inventado, chegou logo nos centros urbanos, né, onde há muita violência e tudo mais. E como que um carro é blindado? Para um carro ser blindado, ele tem que ser todo desmontado. Você sabia disso? Tem que desmontar ele todo, porta, Não! tudo. Sim. Não! Tem que desmontar o carro inteiro, Flávia. Tem que desmontar o carro todo. Tirar todo o revestimento do carro. Porque aí depois você coloca ali, entre a chapa, né, de aço do carro, de ferro ali, e os revestimentos, você vai colocar a blindagem. E aí depois você monta o carro todo de novo e o carro está pronto para tomar bomba, né? Então, a blindagem, ela funciona dessa forma, né? E hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração é a de Eclesiastes, né? Eclesiastes 3, que diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, não é isso? E lá no versículo 3 diz assim: há tempo de derribar e tempo de edificar. Então, guarda essa palavra. Por quê? Porque a gente precisa entender que quando a gente está criando nossos filhos, quando a gente está formando liderados, a gente precisa ter essa verdade bem forte no nosso coração. Tempo de construir, de edificar, mas tem tempo também de destruir, de derribar, de desconstruir. O problema hoje que eu vejo muito em muitos irmãos, quando a gente trata desses assuntos, né, de ideologias e tudo mais, é que a gente ouve muito assim, eu e meu esposo: ah, não, mas se a gente criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, se a gente ensinar os nossos filhos ali na palavra, se eu criar o meu filho na igreja, se eu orar, se eu ensinar, se eu construir ali a cultura do reino na vida, na mente e no coração do meu filho, tá protegido. Não tá. Eu te afirmo e te asseguro, não está. Sabe por quê? Porque a Bíblia afirma que há tempo de construir, sim, mas que há tempo de derrubar, tá? E o problema é que muitas vezes os pais deixam essa parte do tempo de derribar para lá, entendeu? Só que o nosso inimigo, ele não deixa, tá?
o diabo, o inimigo, o mundo, ele usa a estratégia que foi deixada para nós, ele usa essa estratégia contra nós. Então, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui para cada pai, cada mãe, cada líder de jovens, de crianças, de adolescentes. Enquanto você está construindo o alicerce, o fundamento da cultura do reino de Deus na mente e no coração do seu filho, o mundo, o inimigo, está construindo também um alicerce, um fundamento sobre a mentira. Então, são dois alicerces que estão sendo construídos paralelamente e ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, tá? São dois alicerces. Só que enquanto você está construindo o seu e o diabo está construindo o dele, o diabo está lançando bomba em cima do alicerce que você está construindo. Ele está tentando desconstruir o que você e eu estamos construindo, batalhando, lutando para construir na vida dos nossos filhos. Ele lança essas bombas diariamente, tentando lançar mentiras que vão desconstruir aquilo que a gente está construindo. E em contrapartida, o que muitos de nós estamos fazendo? Deixando que o diabo continue sem nenhum empecilho, entendeu? A gente não oferece resistência para aquilo que ele está fazendo. A gente acha que eu vou ensinar meus filhos no caminho do Senhor, vou orar com ele, vou levar ele para a igreja, vou ensinar a palavra e deixa o diabo solto, fazendo o que ele quer. Não pode. Você tem que lançar bomba no alicerce que ele está construindo. Amém. E não descreia disso. Olha só, os nossos filhos, às vezes, na maioria das vezes, né, passa mais tempo em contato com o mundo do que conosco. Ele fica de 4 a 5 horas diariamente, de segunda a sexta, na escola. Às vezes com um professor que está lá enchendo a cabeça dele de ideologias que são antibíblicas, que são anticristãs. Imagina 5 horas todos os dias. Né? Às vezes, aí o seu filho vai para um curso de inglês, vai para um curso disso, curso daquilo. Atividades que os nossos filhos têm, não é isso? Então, às vezes o nosso filho passa pouco tempo conosco. Menos do que a gente gostaria, menos até do que seria às vezes o ideal, porque tem trabalho, tem uma série de coisas, às vezes a gente chega em casa já cansado do trabalho, né? E aí vai ter aquele tempo ali de uma conversinha rápida com o filho, mas o professor ficou 5 horas com ele naquele dia, que você conseguiu ficar às vezes meia hora, 1 horinha no máximo, né? Então a gente precisa ter isso claro. O investimento do diabo é alto, tá? E a gente tem que lembrar também que blindagem é uma coisa cara, né? Todo mundo pode ter um carro blindado? Eu não posso, eu não tenho dinheiro para blindar meu carro, entendeu? Por quê? Porque blindagem é uma coisa cara, vai custar caro, mas é a vida do seu filho, né? O que pode valer mais, né? Então a gente tem que ter essa compreensão. Vai custar tempo, vai custar dinheiro, vai custar muita coisa, sacrifício. Mas é a vida do nosso filho, é a vida dos nossos liderados, né? Então, a gente precisa concentrar os nossos esforços nessas duas missões, que é construir, edificar, mas também destruir, né? E desconstruir. Alguns pensam assim, mas Deus é poderoso para guardar meu filho, né? Sim, gente, lógico que Deus é poderoso, né? Lógico que você vai orar e Deus vai atender as nossas orações. Mas lembre-se de uma coisa, Deus não faz o que é responsabilidade minha fazer. Isso ele não faz, tá entendendo? O que Deus faz é me dar recursos, condições para eu fazer o melhor possível. Mas fazer o que é minha responsabilidade, Deus não faz. E cada pai, cada mãe tem a responsabilidade de blindar o seu filho, a mente e o coração do seu filho, construindo de um lado e desconstruindo do outro, né? Isso a gente não pode perder de vista. Nossos filhos passam muito tempo na frente de TV, na frente de net, com professores, na sala de aula,
Nossos filhos passam muito tempo expostos a essa cultura materialista que está aí fora, né? Então, a gente não pode deixar de lado a missão de desconstruir o que o diabo está construindo, lançar bomba no alicerce que ele está criando. Porque senão você pode ter uma surpresa lá na frente muito desagradável, né? Se você deixar essa erva daninha crescendo sem retirar, né? Deixar, porque você está construindo um alicerce ali maravilhoso, e eu tenho certeza que está, mas se você deixar esse mato aí, essa erva daninha crescendo junto, lá na frente você pode ter uma surpresa muito desagradável. E é o que a gente não quer. A gente está aqui para isso, para evitar que isso aconteça. Então, como? Como blindar, né, as próximas gerações? Então, primeiro vamos nos concentrar em edificar, né? Você precisa ter tempo de qualidade com seu filho. E para isso você vai ter que se sacrificar, né? Vai ter que buscar ali um jeito de ter esse tempo de qualidade com seu filho, né? Você vai precisar inculcar a palavra de Deus na mente e no coração do seu filho. Aí entra outra questão, né? Se você não tem a palavra inculcada em você, como você vai inculcar a palavra no seu filho? Eu te pergunto, né? Essa é a questão. Então, a gente precisa aí despertar esse amor pela palavra de Deus. Eu costumo dizer no workshop da Escada do Pai Nosso, que foi o livro que eu escrevi sobre maturidade espiritual, que é impossível você se tornar maduro espiritualmente se você não ama a palavra, né? E você não tem como transmitir isso para ninguém se não está dentro de você. Então, é preciso, sim, criar essa disciplina, né? Esse hábito de mergulhar nas escrituras diariamente. Hoje, cedinho, eu já passei lá meu tempo com a palavra, já passei meu tempo com o Senhor. Antes de começar tudo, eu tenho que ter meu tempo com Jesus. Eu tenho que ter meu tempo com Ele. E o meu tempo com Ele é com a palavra, em primeiro lugar. É quando Ele fala comigo. Quando eu abro a Bíblia, Jesus está falando comigo. Quando eu fecho a Bíblia, eu vou orar. Aí é eu que estou falando com Ele. Entendeu? Então, isso precisa acontecer diariamente, né? E aí você vai ter esse tempo também com o seu filho, de transmitir para o seu filho culto doméstico, de você sentar com o seu filho, ensinar a palavra para ele, inculcar na cabeça dele os mandamentos do Senhor, ensinar para o seu filho, levar seu filho para a igreja, ensinar para o seu filho a importância da comunhão com os irmãos, ensinar para o seu filho que sem comunhão não há como você ser firme em Jesus. Precisa de comunhão, não tem como, né? Você tem que ser parte do corpo. Então, tudo isso a gente vai trabalhando ali com os nossos filhos. E o mais importante, talvez, tão importante quanto esses outros que eu já falei, seja um testemunho para o seu filho, né? Você precisa ser um testemunho para o seu filho. Você precisa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, temente ao Senhor. Você precisa dar testemunho para o seu filho, né? Dentro da sua casa, no cotidiano, no dia a dia, na forma como você trata o seu filho, na forma como você trata a sua esposa, na forma como você trata o seu esposo, na forma como você lida com a igreja, com o seu trabalho, enfim, em tudo. Seja um testemunho para o seu filho, para que ele veja que aquilo ali que você está ensinando é de fato a verdade. Porque essa verdade atua na sua vida e traz frutos para a sua vida. Então, seu filho precisa ver isso, né? Então, essas três instruções aí é para a gente edificar a cultura do reino na mente e no coração dos nossos filhos, dos nossos jovens, dos nossos liderados, tá certo? Construir. Mas e para destruir? Há tempo de construir, mas há tempo de destruir também, de derribar. Então, para derribar, primeiro, como eu já falei, você precisa blindar a si mesmo. Você precisa de conhecimento, né, sobre as armas que o inimigo está usando. Que arma é essa? Que calibre é esse que ele está usando contra a minha vida, contra a vida do meu filho? Você precisa conhecer. Então, já falei aqui nas outras lives. Deixa a preguiça de lado. Mete a cara ali, vai aprender. Tá? Para você poder depois passar isso, transmitir isso para o seu filho. Então, você precisa se capacitar a si mesmo, né?
Depois, você vai trabalhar com seu filho ali, refutando cada mentira, cada engano do diabo. Porque agora você tem a palavra de Deus, que é a verdade. Você já conhece a mentira que o diabo está usando e você vai confrontar uma coisa com a outra, né? A mentira do diabo com a verdade da palavra, você vai confrontar, você vai ter o testemunho da sua vida, né? E aí sim, aí você vai poder ter um resultado realmente eficiente, né? É como eu já falei aqui nas outras lives, não adianta você chegar para o seu filho e dizer a ideologia de gênero é coisa do diabo. Isso não vai resolver. Você precisa de ser um pouco mais profundo. Ninguém precisa ser especialista, tá? Eu não sou especialista de nada. Eu não sou especialista em nada. Não sou, não sou. Meu Deus, hein? Então eu sou o quê, então? Você também não precisa ser especialista. Você precisa conhecer o básico, o necessário para você livrar seu filho disso aí. Precisa conhecer o básico, né? O problema é que a gente não quer se dar o trabalho de conhecer nem o mínimo necessário. Então, vai lá, faz um esforço, né? Para você conhecer esses enganos, né? E então confrontar com a verdade das escrituras, né? Porque o que está acontecendo hoje, muitas vezes, é que esse engano, né? Essa falsa religião, ela está dentro da igreja, já contaminou a igreja, né? Como eu falei, acho que eu já falei aqui na live, né? Daquela jovem lá que estava dizendo o plano, né? Super maquiavélico dela. Vamos entrar na escola dominical, né? E ficar lá convertendo as crianças ali ao socialismo, ao comunismo, dentro da igreja, na escolinha ali das crianças, dentro da escola dominical. Gente, essa criatura está muito atrasada, porque isso já acontece há muito tempo, né? Então, já temos pastores que estão, né, à frente disso aí, que são socialistas, que são comunistas, pastores, não precisa ser uma professorinha de escola dominical, não, entendeu? A questão está muito mais entranhada, né? Muito mais. Ó, deixa eu aproveitar aqui para fazer entraram 2 pastores nessa live que me são muito caros, viu? Pastor Silfarney e pastor Ney. Então, dá um alô, ó. Vocês moram no nosso coração, né, Marcela? De longa data. Amém, amém. Muito amor envolvido aqui, né? Honrando a Mar, honrando essa live. Mas essa questão é muito séria, né? É muito séria. Como que tá dentro da gente? Não vou nem falar lá, não. Tá dentro da gente. Discurso revolucionário, né? Isso. Então, é uma questão realmente significativa. A gente precisa conhecer, né? E todo mundo todo mundo, Flávia, não tem como você... eu falo assim, não tem ninguém limpinho. Tá todo mundo contaminado por isso aí. Não tem ninguém limpinho. Ninguém. Porque isso está na cultura. Então, contamina todo mundo. Você já nasce nesse ambiente. Cresce nesse ambiente. E hoje em dia, com a internet, com tudo isso, o alcance é inimaginável. Então, a gente precisa se proteger por meio do conhecimento, né? Então, tem que buscar conhecimento. E depois você precisa ser um agente do reino. Você precisa ser um agente do reino e multiplicar isso, porque proteger as próximas gerações, blindar as próximas gerações, você precisa ir um pouco mais além. Você precisa ser um multiplicador da visão. Você precisa multiplicar isso aí. Você precisa levar isso não só dentro da sua casa, mas estender isso, estender esse alcance, né? Então, o que a gente precisa entender é que nós estamos vivendo no meio de uma revolução cultural, né? Uma revolução, o que a gente pensa em revolução? Gente na rua, armas, uma guerra, né? Pois é, a gente está vivendo uma revolução. É uma guerra, só que ela é cultural, tá certo? Ela é uma revolução no campo das ideias, da mentalidade. E as mentalidades são, sim, afetadas, né? Não adianta você dizer, a minha não. Não seja ingênuo. Você também é afetado por isso. Todos nós somos.
E a gente precisa estar constantemente passando um raio-x na nossa própria mente, no nosso próprio coração, para fazer assim, peraí, deixa eu ver se eu não estou me deixando levar por alguma parte dessa ideologia aí que contamina a minha fé, que perverte a minha fé. Né? A gente precisa fazer esse raio-x constantemente, né? Porque o negócio é muito brutal, é uma guerra brutal, né? Então, as famílias muitas vezes estão entrando nessa guerra de peito aberto, sem proteção. Por quê? Porque não conhecem a arma que o inimigo está usando. Imagina, antigamente, né, nas batalhas, as pessoas usavam uma armadura que era feita de couro. Couro. Por quê? Porque a arma era espada, não é isso? Às vezes ali o couro, um couro duro com tratamento lá especial, protegia o cara de um ferimento de espada. Vai com uma armadura de couro contra um fuzil. Você está entendendo? Não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Você precisa conhecer tem a uma arma blindagem específica, uma arma específica para o tipo de ataque, né? De arma que está sendo usada. Exatamente. Entendeu? Então, você precisa conhecer a arma que ele está usando. Você precisa conhecer os argumentos que o diabo usa, né? Hoje o que a gente ouve de absurdo, de que Jesus era revolucionário, de que a igreja primitiva era comunista. Gente, a gente ouve cada absurdo que chega a dói nos ouvidos. Mas o pior é que o jovenzinho que está ouvindo isso, ele curte, ele acha legal, ele abraça. Entendeu? Porque são absurdos, mas são absurdos trabalhados de forma que parece que faz muito sentido. Entendeu? E o jovem, como ele não tem bagagem suficiente, ele vai ouvir aquilo ali e vai abraçar. Vai abraçar. Então, você precisa estar o tempo todo desconstruindo. Desconstruindo, né? Cada argumento do inferno, você precisa estar preparado para desconstruir. Então, quando seu filho chegar em casa com uma argumentação que é contrária às escrituras, você tem que ter o quê? O argumento correto, a blindagem correta para aplicar ali na mente e no coração do seu filho, né? E isso não tem jeito, né? Por mais que a nossa live aqui a gente tenha tentado transmitir o máximo possível, né? Dentro do tempo que a gente tem, não tem como passar tudo para você aqui. Você vai ter que correr atrás. Você vai ter que buscar um material, você vai ter que ler livros, vai ter que ler artigos, fazer aulas, entendeu? Eu fiz muitas aulas, participei de muitas aulas, assisti muitas aulas, né, de internet e tudo mais, cursos, li muitos livros. Para quê? Para poder construir um conhecimento, né? E hoje, quando eu sento com meu filho, por exemplo, meu filho está no 3º ano do ensino médio, está no último ano. O outro já está na faculdade, mais velho. Mas no outro dia eu sentei com o Pedro, que é o mais novo, que está no 3º ano, e fui dar uma ajuda a ele, que ele ia fazer uma prova de história. Fui lá ajudar ele, né? Aí eu comecei a ler o livro didático dele, 3º ano do ensino médio. Aí eu mostrei para ele, filho, olha isso aqui, lê isso aqui, o que você acha? Né? Ali, lendo o livro dele, da escola, eu já identifico todo o viés ideológico que está dentro do livro. É fácil de você... Não parece uma coisa assim, mas você sabe. Não, querido, se você estudar um pouquinho, você vai identificar também. Porque não é difícil de identificar, é fácil. Você vê, na verdade, o meu filho já via. Ele já olhava assim, mas isso aqui tá meio estranho, né? Eu falei, pois é. Por quê? Porque já ouviu muitas aulas que eu dou, né? E aí, quando ele lê alguma coisa, filtro, ele já percebe. Ele já percebe. Olha aqui, mãe. Falei, pois é, o viés ideológico está ali, né? Porque história, você conta a história, muitas vezes você coloca a sua interpretação da história, né? Muitas vezes não está ali no livro de história do seu filho, da escola, só a narração dos fatos, como ocorreram, né? Mas tem uma interpretação dos fatos. E aí cada um interpreta como quer, né? E aí você... Tudo bem, não é que não possa ter uma interpretação. Pode, mas o seu filho tem que ter acesso a outra interpretação. E é isso que falta. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, né? Ontem eu também estava olhando, o Davi estava estudando do meu lado e ele vai falando que ele gosta de ler para si mesmo, né?
E aí ele estava falando sobre o descobrimento da América e o que eu vi que até então eu não tinha percebido nos livros atuais. Todo um questionamento sobre a história como ela foi contada até agora. Tipo assim, o texto era um texto condenatório da ideia de que a América foi descoberta pelos europeus, entendeu? Tipo assim, mas assim, pesado. Assim, isso é um fato. Tipo assim, já existiam ameríndios lá há 40 mil anos, ok. Mas a maneira como o texto foi construído era o seguinte: olha, os europeus são umas bostas, né? Uns bárbaros que vieram e mataram todos os índios americanos que existiam ali, se sentindo superiores. Então, assim, um discurso, né? Que, óbvio, eu concordo que de fato já existiam pessoas, né? E não eram para ser destruídas, né? Enfim, tudo isso. Porém, o texto totalmente, né? Condenatório. Assim, um discurso ideológico estava por trás. E eu escutando, aí eu parei com ele e a gente conversou sobre isso, né? Como que isso está nítido, escrachado. Né? E aí eu quero fazer um alerta aqui. Eu sei que é um desafio. Eu tenho 3 filhos, cada um numa fase. Nunca vai ser perfeito, não vai. Não Mas vai ser. O quanto nós estamos nos envolvendo, assim, de ver o que está no livro. Né? Assim, que ver principalmente livros como uma matéria como história, né? Assim, você sabe que tem ali, né, do ensino religioso. Então, são questões que a gente realmente precisa fazer uma análise, né? Com certeza. Então, assim, esse fato, por exemplo, quando você analisa o passado da nossa civilização, tem um monte de coisa ruim. Tem um monte de erro, tem um monte de equívoco. Ninguém questiona isso, gente. Ninguém questiona. O problema é que o viés ideológico de esquerda, socialista, comunista, que é ali da escola de Frankfurt, teoria crítica, eles só enxergam o que tem de negativo. Eles não têm uma honestidade na hora de avaliar o que foi positivo. Entendeu? Nada foi positivo. Tudo é negativo. Tudo é ruim. Tudo tem a marca da opressão. Entendeu? Esse é o problema. Então, veja, a nossa civilização, a civilização ocidental, que alcançou os maiores avanços civilizatórios, né? Se você olhar para o passado, por exemplo, eu sempre falo da escravidão. Tem escravidão no nosso passado? Tem escravidão. Mas, como eu já falei, a nossa civilização foi a única que deu um salto civilizatório no sentido de quê? De abolir a escravidão e criminalizar a escravidão. Isso. Mas não é reconhecido, entendeu? Por quê? Porque a teoria crítica, né, que surgiu ali de um grupo de marxistas, né, como eu falei na última live, lá na escola de Frankfurt, um grupo de marxistas que se reuniram e criaram essa teoria crítica. Para que serve essa teoria crítica? Criticar até a exaustão tudo, todas as características culturais da nossa civilização. Então, nada presta. Nada presta, não tem nada de bom. Tudo é opressor, tudo é opressão, né? E é uma civilização que precisa ser destruída. Essa cultura é opressora, é uma cultura de massa, uma cultura que não traz nada de bom. Então, veja, destrói tudo. Né? Gente, então, só para reforçar aqui que todo esse conhecimento, você que, né, não participou das lives anteriores, a Marcela ela veio descrevendo historicamente, tá? Falou sobre revolucionário, né, conservadorismo e tudo que aconteceu. Semana passada ela explicou a revolução que nasceu ali na escola de Frankfurt. Então, vá depois nas lives para você entender com mais profundidade o que ela está falando. Para começar, né, Marcela? Para começar, isso, para começar, dar um startzinho, né? Eu só botei uma balinha assim na sua boca, você sentir um gostinho e depois você pegar um prato cheio, um prato aí para você se alimentar desse conhecimento. Porque, assim, apesar de ser terrível, é fascinante também você aprender,
né? Você entender acontecendo no mundo à sua volta. Você para de ser um termo que os comunistas gostam muito, né? De alienação. As pessoas estão alienadas. Estão mesmo. Mas os cristãos estão alienados em relação a uma arma muito eficiente que o diabo tem usado para contaminar. Nesse domingo, nós fomos levar a palavra ali no culto na igreja Ministério Baluarte em Anchieta. Até agradecer aqui os pastores Marco e Miriam, né, que abriram ali a porta e entregaram o púlpito para a gente. Então, a confiança, né, desses irmãos, a gente agradece muito. E ali a gente pregou sobre o quê? Sobre o socialismo marxista, né, que é a doutrina de Balaão da modernidade, né, que seduz e faz com que você coma uma comida sacrificada a ídolos, porque o socialismo, ele é uma falsa religião, entende? O problema é que as pessoas não conseguem perceber que é uma falsa religião, né? Eu tenho uma frase, eu tenho uma frase anotada, acho que está aqui, tá? Do Gramsci, né? Antônio Gramsci, né? Que foi um socialista, marxista italiano. Viveu no período lá de Mussolini, do fascismo na Itália. Ele foi preso e escreveu lá os Cadernos do Cárcere, onde ele é o grande assim, mentor dessa ideia de revolução cultural, né? Ele vai dizer, ó, a revolução armada não dá certo, não. Tem que fazer a revolução cultural. Tem uma frase dele famosa que ele diz assim, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, né? Então, não ataquem blindados, ataquem ideias, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades. Então, ele é a grande mente assim que bolou, primeiro que teve essa ideia, né, de revolução cultural, né? Olha essa frase aqui, tirada de um artigo que ele escreveu em 1916. O nome do artigo é Audácia e Fé, de Antônio Gramsci. Olha só essa frase que ele escreveu. O socialismo é uma religião, no sentido de que ele tem a sua fé, os seus místicos, os seus praticantes. É uma religião porque ela substituiu nas consciências o Deus transcendental dos católicos, pela confiança no ser humano e em suas energias como uma realidade espiritual. Então, a confiança no ser humano e em suas energias, elas funcionam como uma realidade espiritual para o socialista, né? O socialismo é uma religião, não sou eu que estou dizendo. É um marxista, um socialista que está dizendo aqui, e não está dizendo hoje, não. Ele está dizendo isso há mais de 100 anos atrás. Uau. Então, você quer fechar os olhos para essa verdade? Ok, é uma escolha sua. Você pode fechar os olhos, mas é uma realidade, é um fato, né? Nessa palavra que eu preguei no domingo, lá na igreja, eu provo para você como o socialismo é um substituto, se propõe a ser um substituto da fé cristã, né? Karl Marx, ele não era só um ateu, ele era um antideus, era uma pessoa que odiava Deus, odiava a ideia de Deus e queria destruir a ideia de Deus na mente e no coração das pessoas. E toda a teoria que veio desse coração, né? Desse coração antideus, toda a teoria dele é antideus. É uma teoria que deu origem ali, né, a uma falsa religião, a um falso Deus, uma falsa entidade, né, uma entidade que entra mesmo para causar perversão no seio da igreja. Por que entra tão facilmente no seio da igreja? Porque não parece religião. Não tem cara de religião, não tem nome de religião, não tem uma igreja socialista, entendeu? Não tem um culto socialista, mas tem um profeta, que é o próprio Karl Marx, tem uma Bíblia, que são os escritos dele, né? Manifesto do Partido Comunista, o Capital, né? A origem
do Estado, da propriedade privada e da família. Tem todos os escritos, né, desse pessoal. É a Bíblia deles. Tem o diabo deles. Qual é o diabo deles? O capitalismo, o sistema capitalista, opressor, que aprisiona, que acorrenta, né, que escraviza, né? É o diabo do socialista, é o capitalismo. Tem o pecado original. Qual é o pecado original do socialista? Propriedade privada, né? Toda vez que alguém diz que isso aqui é meu, ali o coração dessa pessoa se enche de ganância, de egoísmo, de individualismo. Aquela pessoa, ela se torna perversa em função da propriedade privada. Então, a propriedade privada é o fruto proibido que o homem não deveria ter comido, né? Então, contaminou a humanidade, né? Você vai ver Jean-Jacques Rousseau dizendo isso, né? O homem nasce bom. Jean-Jacques Rousseau, que foi também um filósofo antes de Karl Marx, né? Ele era ali contemporâneo, um pouco antes, ele morreu um pouco antes da Revolução Francesa, né? Mas os escritos dele, os livros de Jean-Jacques Rousseau, eram o livro de cabeceira de todos os revolucionários da Revolução Francesa. Robespierre andava com o livrinho dele aqui debaixo do braço. Toda vez que ia decapitar alguém na guilhotina, estava com um livrinho lá com a Bíblia dele. Livros de Jean-Jacques Rousseau, né? E ele dizia, não há perversidade original no coração humano. Olha, né? Isso está lá no livro do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau. Não há perversidade no coração humano, perversidade original, né? Ele está criando ali uma doutrina que é antagônica às escrituras, frontalmente antagônica. Mas ele escreve sem nenhum medo de ser feliz. E um monte de gente vai seguir esse cara. E ele vai dizer, olha, a propriedade privada é o grande mal que contamina, que perverte a humanidade. O homem nasce bom, que o perverte é a vida em sociedade. Por quê? Porque aí cada um é dono de uma coisa, e aí surge a inveja, a cobiça, a ganância, a violência. Então, o grande mal é a propriedade privada. Anos mais tarde, me nasce Karl Marx, que vai ler esse negócio todo, né? E que vai adorar tudo isso, porque ele é materialista. Para ele só existe um mundo natural, aqui material. Não existe nenhuma realidade espiritual. Então, tudo se explica de acordo com o que está aqui, né? Não tem nenhuma explicação espiritual para a maldade humana, né? Então, se não há uma explicação espiritual, eu tenho que achar essa explicação aonde? Aqui, no mundo material, natural. Aí eles acharam qual? A propriedade privada. Pronto, entendeu? Então, não há nenhum diabo, não há um ser maligno que nos aprisiona, que nos acorrenta, que nos engana, né? Que nos escraviza. Não. Se não há um diabo, quem é? O que está escravizando a humanidade? O capitalismo, o sistema econômico. Que a resposta está aqui, está no natural. Entendeu? É uma falsa religião. Qual é o Deus socialista? O Deus socialista é o Estado socialista, né? É o Estado que governa a partir dessa teoria, né? Então, você vai ter ali um governo socialista, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai tentar fazer é tomar a sua propriedade privada. Porque uma vez que ele é Deus e ele é bom, né? E ele quer nos livrar de tudo que nos escraviza, de tudo que nos faz mal, então o que ele faz? Como ele acredita que o problema é a propriedade privada, o que ele faz? Toma a sua propriedade privada, entendeu? Se não toma por meio de eu na sua cabeça, passa para mim cabelo, né? Ele vai tomar por meio de impostos progressivos, como Karl Marx ensina lá no Manifesto do Partido Comunista, né? Impostos progressivos, ou seja, cada vez maiores. É outra forma de tomar a sua propriedade privada. E como ele é Deus, ele é que vai prover tudo para você, né? Então, agora eu tenho um Deus que é o meu papaizão, que é o Estado. Ele dá segurança, saúde, educação, aposentadoria. Ele vai me dar tudo, casa, emprego, tudo. Entendeu? Porque ele vai tomar a minha propriedade privada, não só a minha, de todo mundo. Vai concentrar tudo na mão dele.
E a proposta é que esse Deus socialista, que é o Estado socialista, vai redistribuir igualmente para todo mundo. Só que é preciso ser muito inocente, é preciso desconhecer a verdade, que é a verdade do ser humano, né? A verdade a respeito do ser humano. O ser humano é mau, é maligno, é perverso na sua essência. Não há como você concentrar tanto poder numa pessoa ou num pequeno grupo de pessoas e esperar que esse grupo vá realmente ter essa benesse, né, de redistribuir tudo igualmente para todo mundo. Nunca aconteceu. Todas as tentativas falharam. Continuam falhando. E vai continuar falhando, porque ela parte de uma premissa enganosa, mentirosa, né? E é sim uma falsa religião. Até o paraíso, a promessa do paraíso, eles têm, né? Então, qual é a promessa do paraíso? É o paraíso comunista. Então, o socialismo seria uma etapa intermediária, né? Entre essa sociedade capitalista perversa, né? Opressora, né? Então, acaba com isso. Implanta o socialismo, que é uma etapa intermediária, onde eu vou ter esse Estado gigante, todo poderoso, que controla tudo e todos, e que não admite oposição. E como eu já expliquei nas outras lives, se eu tenho a proposta, eu tenho a resposta, não a proposta, eu tenho a resposta para implantar uma sociedade perfeita, justa, igualitária, com a tal da justiça social, como que você pode ser contra isso? Pensa, faz sentido? Não faz. Se você é contra isso, é porque você é mau. É porque você não presta. É porque você não é nem um ser humano. Entendeu? Por isso que há esse discurso de desumanizar qualquer pessoa que seja contrário às propostas que vêm da esquerda. Né? Por quê? Porque a esquerda quer implantar uma sociedade perfeita. E qualquer pessoa que é contra isso é doido. Ou não é ser humano, não tem amor no coração. Entendeu? Falta empatia. Né? Então, essa pessoa não pode ser tolerada. Então, eu acho muito legal quando você fala isso, né? De que a grande questão é a premissa que está errada. É como se fosse assim, um fundamento, ele é um fundamento irreal. Talvez, e eu acredito muito nisso, que o coração da maioria das pessoas, né, ou de boa parte delas, que está envolvida por essas ideologias, é um coração puro. A pessoa realmente acredita naquilo ali. Né? Ela está fazendo porque ela acredita que a solução para o problema humano é esse caminho. Né? Então, por isso, gente, que eu acho bem importante assim, a gente pensar que quanto mais fundamentação, né? Se você quiser, eu aconselho você, a Marcela tem apostilas, teve uma pessoa que colocou aqui, perguntando, eu queria de um material desse para criança, a Marcela tem escola para pré-adolescentes, então você pode buscar essas informações e você precisa realmente se preparar, porque não basta você chegar e cuspir, sabe? Assim, você tem que ter inteligência para aplicar o que você está começando a entender, né? A conhecer, o que você está fundamentando. Porque senão a gente vai ter um posicionamento que também é irreal, de que qualquer sistema humano, seja capitalista, seja socialista, ele vai resolver, né? Que foi o que a gente começou falando na semana passada, né, Marcela? Então, não é nenhum sistema humano que resolve. Né? Não, a gente não está falando disso aqui. Né? A gente está descortinando uma realidade que eu acredito que é uma cegueira para a maioria das pessoas que estão envolvidas. Elas acreditam. Eu fui criada num ambiente assim, né? Com as melhores pessoas dessa terra. Eu, sinceramente, assim, não conheço pessoas melhores do que as com quem eu fui criada, do ponto de vista de caráter, de coração, e com esse discurso genuíno. Entende? Então, assim, há uma cegueira e a questão principal é um fundamento errado. Qual o fundamento irreal? Que, humanamente, a nossa condição é uma condição que nenhum sistema humano vai resolver. Né? Então, depois você vai lá na live passada e ouve o que a Marcela falou.
Assim, então, não acha que, né? Eu acho que, claro, tá claro pra gente muita coisa, pra gente se posicionar semana que vem, na hora da gente votar, tá claro, e a gente deve fazer. Mas a gente não pode apostar, brigar com as pessoas na rua, brigar nas redes sociais, brigar com família. Eu quero trazer esse apelo aqui para você, sabe? Eu acho que você não é obrigado a falar seu voto para ninguém. Se você quiser, você deve declarar, sim. Você tem o direito de fazê-lo publicamente, mas não vale um relacionamento com ninguém você ficar brigando, entendeu? Porque não é nenhum sistema humano que vai devolver para a gente a ideia original. É só ele, Jesus, né? Então, entendeu, Mar? Fala um pouquinho sobre isso aí, porque eu acho assim que o povo começa a ficar daquela tomado e acreditando de maneira irreal que um sistema humano capitalista ou que uma pessoa, vai isso, ou uma pessoa, né? Assim, tanto essa palavra, né, sobre edificar e destruir, a gente tem que ter isso claro. Tudo na mão do Senhor. A gente faz a nossa parte, né? Mas quem dá mesmo o rumo todo é Jesus, é Ele que faz a obra, né? E quando a gente está falando de nação, quando a gente está falando do nosso país, do nosso Brasil, né? Eu digo lá em casa, né? Meus filhos às vezes ficam bem absorvidos também com essas histórias. Ai, que absurdo, que isso, que aquilo, né? Ficam preocupados, né? Eu acho bonito, preocupados, eles já se preocupam com a nação. Isso para mim é um sinal maravilhoso, né? Porque eu lembro que eu com 18 anos não estava nem aí para nada disso, tá, gente? Porque eu com 18 anos tinha outras coisas para pensar. Eu não estava preocupada com o Brasil quando eu tinha 18 anos. Então, quando eu vejo meu filho com 17 anos preocupado com o Brasil, eu acho isso o máximo. Acho isso maravilhoso, né? Então, eu particularmente acredito muito que nós não vamos ter um retrocesso agora. Pelo que eu tenho vivido e visto Deus fazer, amém, não a partir de 2018, né? Foi quando o Bolsonaro foi eleito. Tem gente que pensa que Deus se levantou ali, né, para tirar esse principado da cadeira, né, esse principado da corrupção, que foi deposto, né, que foi derrubado, né? E as pessoas pensam que foi em 2000, não foi. Deus começou bem antes. Deus começou... Eu lembro que eu já oro pelo Brasil desde o início de 2008, né? Orando, profetizando, declarando palavras de bênção sobre a nação e orando ardentemente pelo Brasil. E quando eu vi em 2013, 5 anos depois, quando eu vi as ruas sendo tomadas naquelas manifestações gigantescas contra a corrupção, cara, quando eu olhei aquilo na televisão, eu glorifiquei o Senhor. Eu falei, Deus se levantou. Deus se levantou em favor da nação. Eu até me emociono, porque eu tive clareza naquela hora. Era como se o Espírito estivesse dizendo, filha, eu estou fazendo, eu estou ouvindo a oração de vocês. Não está sendo em vão. Eu vou fazer, né? E quando eu vi aquelas multidões tomarem as ruas contra a corrupção, olha, gente, o brasileiro sempre foi tão passivo diante dessa realidade, que é uma realidade que nos assola há gerações, né? E quando eu vi aquilo ali, aquelas manifestações, eu falei, cara, Deus está fazendo. No ano seguinte, em 2014, começou a Lava Jato. E aí nós começamos a ver o quê? Políticos sendo presos no Brasil. Coisa inédita na história da nação. Nunca tinha acontecido. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, está acontecendo. Sabe? Aquilo foi enchendo meu coração. Aí é que eu orava mesmo com toda a força, né? E eu fui vendo Deus fazendo, Flávia, Deus se movendo, Deus se levantou para derrubar o principado da corrupção, né? Um Deus falso que se sentou na cadeira de governo da nação e que aparelhou todo o Estado brasileiro, todas as instituições, né? E Deus começou a derrubar, quando a gente viu empresários, mega empresários, sendo presos. Gente,
Só Deus podia fazer aquilo, Flávia. No Brasil, só Deus podia fazer aquilo. Eu tenho certeza que só Deus podia fazer. E fez. Até que chegamos em 2018. E aí tivemos um improvável. Um improvável. Aquela criatura que ninguém podia imaginar. Sentando na cadeira. Entendeu? Deus colocou aquele cara lá, não tem a menor dúvida. Não tem lógica, Deus colocou mesmo para derrubar o principado da corrupção. Entendeu? Derrubar o principado da corrupção. Então, por conta de tudo isso que eu venho vendo Deus fazendo ao longo de todos esses anos, eu realmente acredito que Deus não vai deixar essa eleição, né, ter esse retrocesso desse principado voltar. Eu acredito que Deus vai ouvir a oração da igreja. Ainda que tenham muitos cristãos que, por cegueira, como você falou, né? Porque só pode ser cegueira, eu não consigo entender, né? Não, é uma cegueira pessoa que mesmo, vai defender é uma coisa louca. Um candidato louca, assim. Um candidato que odeia a igreja, Deus, mente de forma assim, é tão descarado, né? Há 2 meses atrás, toda mulher tem que ter direito a fazer aborto e não ter vergonha. 2 meses atrás. Aí agora, essa semana, não, eu sou contra o aborto. Poxa, gente, o que é isso? Tá querendo botar na minha testa, assim, idiota? Poxa, né? Então não dá. Então, como que a igreja, como que tem gente dentro da igreja defendendo um candidato assim? Eu não sei. Eu só posso entender que é uma cegueira, né? Mas ok. Mas maior parte da igreja está ali, em oração. Não por uma pessoa. Veja, não tenho. Podia ser qualquer um. Se não fosse o Bolsonaro, seria outro. Entendeu? A minha defesa não é de um homem. A minha defesa é daquilo que Deus está construindo ao longo dos últimos anos na nação. Entendeu? Tem pelo menos 10 anos que Deus está fazendo esse negócio aí. Né? Eu achei muito legal isso que você falou. Achei muito, muito forte, né? Quando você diz que ali, quando você viu as multidões se levantando contra a corrupção e Deus usando para destronar, né, esse manifesto da corrupção. E aí uma coisa que me veio em mente na hora que você começou a falar sobre isso é exatamente o que importa para Deus, né? É claro que eu não estou dizendo para Deus que as pessoas não importam, não é isso, né? Porque Ele escolheu homens também, coloca os homens, coloca e descoloca, né? Mas qual é o interesse de Deus? É tudo aquilo que rompe com quem é a natureza dele. Entende? Então, tipo assim, tudo que é contrário à natureza dele, que você falou, pode ser um improvável, a pessoa menos qualificada, cheia de defeito, porque tem um monte de defeito, né? As pessoas, a gente não pode ser cego de achar que as pessoas, melhor que seja, né? Assim, seu pastor, seu pai, ainda que seja o meu filho, né? Que eu preparo ele para isso, para um governo, desde pequeno. Ainda que seja o meu filho, ele tem a zinhaca dele. No momento que Deus for levantá-lo, eu sei que ele vai ter humanidades ali. Então, isso que a gente tem que entender. A guerra de Deus, ela é uma guerra contra aquilo que é contrário à natureza dele. Exato. Né? Então, exato. Tudo que é contrário à natureza de Deus. Então, Deus não vai... Deus está ouvindo a oração e Deus começa a movimentar o povo, porque... Claro, é feito com gente de carne e osso, né? Deus não vai lá votar. Exato. É verdade? Exato. Exatamente, Flávia. Você tem toda a razão nisso que você está dizendo. Porque eu não espero que um sente na cadeira. Não é. É um homem, né? Mas a gente precisa ter clareza disso, né? De que Deus está se movendo na história do Brasil, né? Eu acredito em várias palavras proféticas que foram lançadas sobre a nação, profetas que vieram de fora, que lançaram palavras proféticas sobre a nação, de que o Brasil seria um celeiro de missionários, de que o Brasil vai ser luz para as nações. Eu creio nisso, eu creio mesmo, entendeu? Eu libero essas palavras, eu creio nisso e profetizo, né? E a nossa tarefa, ainda que um candidato ou outro seja eleito,
nós temos uma missão, né? A igreja não pode, por exemplo, digamos que o Bolsonaro, que é o candidato da maior parte dos cristãos, né? Digamos que ele seja eleito. Ah, então agora eu posso descansar. Ah, que alívio. Não, meu irmão, não pode descansar, né? A gente tem uma missão, uma tarefa árdua, que é de blindar as próximas gerações. Sabe por quê? Porque ainda que um governante fique aí por 4 anos, o seu filho continua indo para a escola, o seu filho daqui a pouco está entrando numa universidade, o seu filho está aí na internet, o seu filho está aí com os colegas, né? E a gente precisa ter bem claro que a nossa missão não acabou. Nossa missão não é eleger um presidente da República. Nossa missão é preparar as próximas gerações de cristãos, né? A gente precisa preparar a igreja do futuro, né? Então, eu preciso ensinar os meus filhos sobre a ameaça real de hoje, né? Antigamente, tinha outras ameaças para a igreja, né? Como já falei aqui do gnosticismo, lá do início da igreja, né? Era uma ameaça para a igreja ali naquele momento. Lidou-se com aquele inimigo ali naquele momento, com aquela influência. Hoje, a influência é outra, né? A influência é outra. A influência hoje, ela vem disfarçada de política, mas, na verdade, ela é religiosa, é um falso Deus, é uma entidade espiritual, tá? Que quer realmente governar as pessoas. E quando essa entidade senta na cadeira, todos os religiosos são perseguidos, tá? Porque a gente está falando de um espírito, a gente está falando de uma potestade. Persegue, vai perseguir, né? Eu falei na pregação, né, de domingo, por que a Europa vive hoje um pós-cristianismo? Por que as igrejas lá estão virando bares, pubs, boates? Por quê? Porque tem uma potestade sentada lá. E não é mais o Senhor Jesus Cristo que reina ali, como já reinou no passado na Europa. Hoje é uma potestade que está sentada lá, que se chama Estado socialista, Deus socialista, né? Eu dou tudo para você, eu te dou saúde, eu te dou educação, eu cuido de você do berço até o túmulo. Você não precisa de Deus. Eu te dou tudo que você precisa, né? E assim as pessoas abandonaram Deus. E a Europa está ficando, tá se tornando, muitas nações ali estão sendo islamizadas, né? O Islã está tomando conta. Por quê? Porque o espaço está aberto, o diabo abriu o espaço ali e o cristianismo está perdendo lugar. E a Europa precisa ser reevangelizada, né? Um continente que lançou missionários para o mundo inteiro. Então, é uma coisa muito triste, né? Mas a gente precisa entender essa realidade, a gente precisa ter humildade de reconhecer, né? Fui contaminado por isso? Em que medida, né? Em que medida? Porque todos nós fomos. Todos nós. O que a gente precisa é ter essa humildade de parar diante do Senhor e pedir a Deus, Senhor, revela para mim até que ponto eu estou contaminado por isso aí, né? E se arrepender, sabe, amiga? Se arrepender. E buscar, então, cumprir essa missão de blindar as próximas gerações, blindar nossos filhos, blindar nossos liderados, nossos jovens na igreja, né? Então, realmente, você falou aí do nosso trabalho. A nossa escola tem sido levantada por Deus para esse propósito, para cumprir essa missão, para denunciar uma falsa religião, um falso Deus, um falso Cristo, um anticristo, que está, assim, influenciando, que está, assim, entrando por dentro da igreja, de muitas formas, né? E a gente está aqui para denunciar, e a gente está aqui para ajudar os irmãos, né? Porque igreja é família, e família se ajuda, né? Família caminha junto, né? Então, a gente está aqui para isso, né? E a gente tem um material que, às vezes, para você ler sobre todos esses temas, você vai ter que ter vários livros, fica mais difícil. A gente condensou esse material numa apostila, que é a apostila Identidade Cultural, né? Que é do curso que a gente oferece para pais e líderes, né? Que é um curso rápido de 3 meses,
né? Nós vamos dar esse curso agora numa igreja aqui em Heliópolis, aqui no Rio de Janeiro, né? E a igreja se interessou muito. Então, vamos fazer até no modo mais condensado. Vamos fazer em 6 semanas, né? Em aulas de 3 horas, né? Então, você que tem aí, está na sua igreja, você que acha que é importante isso, converse com o seu pastor, com o seu líder, veja a possibilidade de vocês, de repente, levar para a igreja de vocês. A gente oferece o curso online também. Estamos trabalhando para oferecer o curso gravado. A gente ainda não terminou, já começamos a gravar as aulas, mas ainda é muita coisa. Então, a gente precisa de tempo também para fazer, mas a gente está caminhando nisso aí. Assim que tiver, a gente vai anunciar. De repente, a gente faz até uma outra live. Olha eu aí, ó. É isso mesmo. Não, alguém está perguntando, onde gravado. Será o curso no Rio de Janeiro? É em Belford Roxo, né? Primeira igreja batista em Heliópolis. Em Heliópolis. Eu já ministrei lá. Duas vezes. Pastor Deison. Isso aí. Ele é uma benção, pastor Deison. Na época era o meu cunhado, pastor João Emílio, que está em Irajá. Gente, ó, você vende a apostila fora do curso? Vendo. Tá. Então, gente, eu vou sugerir uma coisa para vocês. Ao final da live, não deixa passar. Assim, não fica brincando, sabe? Acabou a live aqui, vai lá, manda uma mensagem no direct para Marcela, mostra do seu interesse, mostra, né? Você pode combinar com ela de fazer um curso online. Um curso online, ela combinar uma agenda. Se você está, de repente, lá no Pará, é difícil você levar ela. Você está na Europa, você está nos Estados Unidos, você pode combinar online. Enquanto o curso gravado está sendo organizado, você faz um curso combinado aí para a sua comunidade, para o seu grupo de relacionamento. Então, só não deixa passar. Eu acho que o importante é você não deixar passar esse momento, porque daqui a pouco, domingo que vem, as urnas vão declarar o que tem que declarar e você pode esquecer que isso vai continuar. Entende? Não tem a ver só com definir quem vai ser o próximo presidente do Brasil, ou no meu caso, governo do Estado do Espírito Santo, que vai ter segundo turno, entendeu? Então, se movimenta, chama a Marcela. Eu queria muito desafiar vocês, eu quero saber que vocês realmente se movimentaram para fazer algo além, para não ficar pagando mico, desculpa falar assim, Marcela, e falando um monte de besteira, sem conhecimento. Você tem como abrir a boca, né? E com fundamento. Você tem como enviar seu filho. Eu achei muito poderoso isso da blindagem, de você não só construir, mas você ir lá, unha, para desconstruir. Unha. Desconstruir não é você de geral, é unha, argumento. E para isso você precisa de fundamento, né? Estão pedindo para você colocar aqui, a Ana está pedindo o seu Instagram, né? Gente, é só você ir aqui em cima, ó. Você clica em cima, aparece. Aparece Marcela você já segue ela, tá? Deixa eu te explicar uma coisa. A Marcela ela trabalha há muito tempo já, dentro do presencial. Ela tá vindo agora pro online. Então, o Instagram dela, agora que ela tá começando a movimentar. Ela ainda não tem muita coisa no virtual, mas ela tem muita coisa real, concreta, livro físico, material para você. Então, porque às vezes você vai lá no Instagram, você acha que vai encontrar todas as lives. Não, ela tá começando agora esse movimento. Mas você já viu o que Deus tem para te oferecer através da vida dela, então você pode garantir. Omar, faz um fechamento para a gente. Eu quero orar por vocês, mas eu queria que você deixasse aí suas últimas palavras desse mês tão poderoso que a gente viveu. Foi muito bom. Eu quero só deixar mesmo esse encorajamento para os irmãos, né? Não se deixe desanimar. Entender que realmente é muito importante você adquirir esse conhecimento, entender do que se trata e blindar mesmo as próximas gerações. Começa dentro da sua casa, com os seus filhos, né? E depois pode ir estendendo isso para um âmbito maior, para a sua igreja, para os seus jovens, da sua igreja, da sua família, da sua parentela. Enfim, eu quero encorajar os irmãos, né?
É Amém. possível, não é tão difícil como as pessoas falam. Ah, isso é muito difícil. Não é, gente, não é difícil, tá? Eu quero dizer para você que é uma coisa tranquila. Meu filho tem 17 anos e já consegue entender muita coisa. Qualquer jovem, eu já tive aluno aqui também jovem fazendo nosso curso, né? E eles amam aprender. Então, não deixe nada te desanimar. Busque Amém. conhecimento. Ainda que você não busque comigo, mas busque, porque conhecimento tem aí disponível. Só que você vai ter que cavar, tá? Porque não é fácil de achar, não. Porque quando você bota no Google para fazer uma pesquisa sobre qualquer tema, as primeiras 5, 10 páginas é só dentro desse viés que a gente está falando aqui, que a gente quer combater. Você só vai achar alguma coisa depois de umas 7 páginas é que você vai achar alguma coisa que vai prestar para você. Mas, de qualquer maneira, tem conhecimento aí disponível. Procure, estude, se capacite. Amém? Amém. Essa é Amém. Nós vamos. Eu quero encorajar você a seguir a Marcela. Eu quero encorajar você a compartilhar essas lives todas que nós fizemos no mês de outubro. E eu quero encorajar, mais uma vez, você a buscá-la para adquirir. Né? Que seja para começar. Flávia, agora, neste momento, eu não consigo fazer o curso, ou trazê-lo e tal. Adquira a apostila de identidade cultural. Isso. É um curso. Já então, é um você começo. adquire, você vai começar a ler. Mais para frente, você combina com ela uma consultoria para ela, de repente, dar uma aula. Mas, pelo menos, você vai ter esse material na sua mão para você poder se posicionar com consciência, com clareza. E na unha, uma a uma, e desconstruindo ideologias com fundamento, tá bom? Quero orar por você, minha amiga, agradecer mais uma vez você, agradecer o Carlinhos, né? Porque abraçou a visão, nós somos abençoadas por termos esposos que andam juntos, né? Aqui em casa, o meu também é sócio. Aleluia, aleluia. Ele é sócio majoritário, né? Que foi o maior financiador de tudo que a gente faz. Ô, gente, vocês não imaginam o que é essa vida nossa aqui, né? A gente dedica tempo, tudo que... Quando cobra alguma coisa tão pequenininho perto daquilo, tudo que é feito. Mas graças a Deus, porque temos maridos que acompanham a nossa vida, tá bom? Vamos orar então. Agora eu quero orar, depois a gente vai fazer uma foto. Aguenta aí, não vai perder a bênção da oração não, hein, mulher? Fica aí. Que a gente vai orar e depois a gente vai fazer uma foto para você compartilhar o seu fechamento dessa série de lives. Se você está aqui comigo, somos 62 pessoas agora. Eu queria que nesse momento, se você puder, você também concordasse nessa oração comigo, você estivesse aqui junto comigo, tá bom? Orando por ela. Tá? Estão perguntando aqui a previsão de nova edição do seu livro, Agente do Reino. Tem data? Por enquanto não tenho. Em breve, né? Por enquanto não tenho. Eu tenho, olha, eu vou ser bem honesta, eu tenho 4 unidades. Se alguém quiser, os primeiros aí, corre, eu consigo enviar. Você consegue. Porque eu só tenho essas 4 últimas unidades aí do livro Agente do Reino. Então vai lá, gente. Livro... Corre. Quem chegar primeiro, ó, se você honra, quem chegar primeiro... Isso aí. Gente, outra coisa, tá? A gente já tá conseguindo aí, ela ainda não me deu 100% do sim, mas eu sei que ela vai me dar, porque ela é uma mulher de Deus, ela é minha amiga, ela vai gravar uma aula para a Escola de Guardiões. A gente Com vai certeza. Um combo desse conteúdo para os nossos guardiões em formação receberem, né? Esse conteúdo, tá? Então, os alunos de guardiões já estão pelo menos começando, né, a receber, mas você corre atrás. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar, porque o Senhor é Deus e foi o Senhor quem fez isso. Tua palavra diz, foi o Senhor quem fez isso, Pai. Foi o Senhor que selecionou esse mês de outubro para trazer a Marcela aqui para o nosso Instagram, para que ela pudesse compartilhar com a gente coisas tão relevantes, tão preciosas, Senhor, tesouros escondidos que o Senhor tem revelado a ela, ao coração do Carlinhos, ao Ministério Agentes do Reino. E foi para esse tempo que eles foram levantados, Deus. Eles têm sido forjados, Senhor, no secreto do presencial. E nesse tempo o Senhor está expondo para as nações da terra, para os 4 cantos
Pausou minha oração aqui? Pois é. Pausou. Ai, meu Deus do céu. Ó, mas orei com força aqui, tá? Amém, eu recebo. Orei com força aqui, profetizamos provisão, profetizamos portas abertas nas nações. Eu recebo. Pro Pedro e pro Bruno, Deus vai providenciar na vida desses meninos sobrenaturais, coisas que vocês vão falar, da onde que veio? O Senhor vai abrir porta porque Deus tem, porque eles vão ser luzeiros nessa geração. E foi tudo profetizado, mas o céu ouviu. E o inferno também. Tá bom? Amém. Gente, vamos fazer uma foto. Desculpa, que dá que a irmã vai orar de olho aberto, fechado, né? Se orar de olho aberto, não tinha acontecido isso. Faz uma foto nossa aí para você compartilhar. Metade da live foi embora depois dessa. Faz aí uma foto. Agora compartilha. Ai, meu Deus, só Deus. Na minha vida. Amiga, glória obrigada, a Deus. Carlinhos, obrigada. Todo mundo beijo, amiga, que esteve com a gente esse mês todo, muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe, eu viu? Que agradeço, Deus amiga. retribua eu vocês. Que agradeço. Um beijo. Beijo, tchau. gente. Tchau.